Paz do Senhor a toda a igreja, paz do Senhor a todos que nos assistem hoje. E obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. E que o Senhor possa me usar com grande poder e unção. O meu nome é Giovana, eu estou nesse ministério desde 2010, março de 2010. E glória a Deus por isso, porque essa igreja é uma bênção. Glória a Deus, nessa igreja há milagres. Glória a Deus, nessa igreja há pessoas maravilhosas que me ajudaram até hoje. E eu sou muito grata por essa igreja, por Deus ter me colocado aqui. E eu vou estar abrindo a Bíblia no livro de Jó. Se os irmãos quiserem acompanhar, Jó é o 1... capítulo 1, versículo 8, 9, 10, 11, 12, e depois o capítulo 2, do 1 até o 10. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí ele saiu da presença do Senhor, eu vou estar explicando para não ficar muito longo. Aí ele saiu da presença do Senhor, tocou na família de Jó, tocou no gado, tocou no dinheiro, tocou em tudo, e Jó ficou sem nada. Aí no capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu, Satanás, ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Ele tinha perdido tudo e ainda estava na sua sinceridade, ainda estava junto do Senhor, ainda estava acreditando em Deus. Ele não estava blasfemando contra o Senhor. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então Deus deixou ele tocar nos ossos de Jó, mas não deixar ele morrer. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios.
Deus tocou muito no meu coração quando o pastor pediu para mim abrir o culto. E Deus me mostrou que Jó não blasfemou contra Deus. Ele passou por tudo, pela doença, pela perca do dinheiro, pela perca dos filhos, mas ele continuou fiel a Deus, até o último. E eu pensei assim, Deus tocou no meu coração, eu creio que foi o Espírito Santo, que desde março do ano passado, nós estamos passando por essa pandemia. Essa pandemia não é fácil. Eu sei que nos hospitais tem muitas pessoas doentes, em casa tem muitas pessoas contaminadas, porque o vírus voltou. E eu creio, em nome de Jesus, que nós não vamos blasfemar contra Deus, mas que nós vamos unir em oração para repreender esse mal de Satanás. Essa doença, essa praga, ela vai ser acabada no mundo. Vai acabar essa doença no mundo, porque nós vamos repreender com a nossa boca. Porque Deus, Ele nos ungiu com poder e unção para repreender o mal. Então, quem está hoje nos assistindo, na sua casa, que tem medo, que está apavorado, que tem medo de sair, que tem medo de ir no hospital, está passando mal, não tem coragem de ir no hospital, ou tem medo de ir no mercado, é só orar, pedir para Deus, me guarda, Senhor, e eu repreendo todo o mal. Eu creio que o mal vai ser repreendido, porque nós temos que começar a abrir a boca e repreender, e acreditar que Deus está perante nós, que Deus está junto de nós, e o diabo não é maior do que Deus, mas Deus é maior do que o diabo, e nós vamos vencer essa doença. Eu creio que nós vamos vencer essa doença, mas com oração. Sem oração não. E as pessoas que estão enfermas, que estão no hospital hoje, acredita, Deus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está junto de nós. E eu creio que está tocando em todos que estão nos assistindo hoje. Eu creio que esse Deus maravilhoso, Ele está tocando em cada pessoa, em cada casa, está tocando em cada pessoa doente, que esse mal não vai ser vencido. Esse mal vai ser vencido, este mal vai ser vencido, ele não vai nos derrotar, em nome de Jesus. Quantas pesquisas mostram que as pessoas que têm fé em Deus, que acreditam em Deus, têm mais chance de ser curado do que pessoas que não têm fé em Deus, porque a fé remove montanhas. Então, para as pessoas que estão infectadas, olha, tenham fé em Deus, comecem a orar, comecem a pedir, comecem a louvar, comecem a agradecer a Deus pela vida e acreditar que vai ser salva. Eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos vencer essa batalha, mas todas as igrejas têm que estar unidas em oração. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Dona Cida, poder fazer uma oração? Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós te damos graças, Senhor Jesus, por esse momento estar aqui na sua casa, Senhor. Jesus, muito obrigado, ó Senhor, porque Tu és tão bom, tão maravilhoso, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, ó Pai. Ó Senhor, Jó não temia, o Jó acreditava que o Senhor é Deus, que tudo pode. Então nós também devemos crer, Senhor, que o Senhor pode fazer milagres e maravilha. Ó Senhor, que nessa noite, ó Pai, que nós possa assim estar dando o melhor para o Senhor. Que nós possa te exaltar e te glorificar, Pai, por tudo que Tu és. Porque Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus que zela pela vida dos Teus filhos. Ó Deus, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado, mais um dia se passou, Senhor. E o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos deu graça. E ainda nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor,
para te agradecer mais um dia que passou. E o Senhor vem ainda falando ao nosso coração, através da adoração, Senhor, através do louvor. Ó Pai, que o Senhor vem, Pai, com o teu poder sobre esse lugar. Acende a chama, Senhor, no nosso coração. Que nós possamos sentir, Pai, o teu amor nessa noite, os teus cuidados com a nossa vida, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, toma a vida do Adriano nessa noite em tuas mãos. Usa ele, ó Pai, como instrumento em tuas mãos através da adoração, Senhor. Que ele venha ser um vaso para te adorar, para te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se sinta à vontade aqui no nosso meio, Senhor. Se sinta à vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. porque nela Jesus deu sua vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A palavra do Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós jamais penetrou no coração humano. Jamais poderemos imaginar ou pensar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque grandes coisas Ele tem para aqueles que se entregaram verdadeiramente ao Senhor, não somente por um instante, mas sim verdadeiramente com o seu coração. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Levante as suas mãos e adore Ele, amém? Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Adoremos ao Senhor. E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará
igreja cante só ao Senhor. E só. Pois eu sei que vivo está. Sempre reinará, aleluia. Levante as suas mãos e adore a Ele. E vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja e cumprimento também aos nossos irmãos que estão assistindo através dessa live. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, Senhor, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. E se nós estamos aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor um dia, Senhor, olhou para nós, pecadores, e o Senhor nos deu o Seu Filho, Senhor, para vir a este mundo. Morreu na cruz, Senhor, para que nós tivéssemos vida. Então, meu Pai, eu agradeço. Como é bom, Senhor, como é bom, meu Deus, estar na Tua presença. E eu peço, Senhor, que nunca nos falte, Senhor, a Sua presença em nossas casas, Senhor, em nossas famílias. E eu creio, Senhor, que o Senhor vem cuidando de nós, como cuidou de Jó, Senhor. Ele passou, Senhor, por dificuldades, por várias tempestades, mas o Senhor cuidou dele, Senhor. E eu agradeço também, porque eu sei que o Senhor está cuidando de nós, como cuidou de Daniel, Senhor, na cova dos leões, como cuidou, Senhor, de José. Oh, Senhor, que bênção é ter o Senhor em nossas vidas, em nossas casas, meu Pai. O que seríamos de nós, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Se o fôlego de vida, Senhor, é Teu, o que seríamos de nós, meu Deus? Eu agradeço e eu peço, meu Pai, que receba este louvor, Senhor, com muito amor, porque nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti que fale conosco, porque sem Ti, meu Deus, nós não somos nada. E eu peço, meu Pai, que o pregador desta noite não seja ele, Senhor, mas que seja o Senhor a falar conosco, porque nós precisamos, Senhor, e os nossos irmãos também que estão em casa, meu Deus, também precisa de Ti, e que o Senhor visite cada lar, Senhor, levando, Senhor, a paz, o amor, Senhor, nesses lares, e que o Senhor traga o milagre, Senhor, que eles tanto necessitam. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai. Amém.
Amém. Graças a Deus. Já tivemos a oportunidade de louvar o Senhor. Isso é um privilégio. Isso é uma coisa que nós não merecemos, mas que Deus nos deu a graça de nos tornarmos seus adoradores. Nós que antes não o conhecíamos, nós que antes não sabíamos quem era o Senhor, hoje o conhecemos, sabemos quem Ele é e ainda adoramos o Seu nome. Amém? Glória a Deus. Bom adorar o Senhor e bom estarmos reunidos aqui para que também possamos ouvir a palavra de Deus. Bom é você que está nos assistindo através dessa live, também nessa hora poder ouvir a mensagem de Deus. Não existe nada mais importante que a palavra de Deus. Vale mais do que o ouro e mais do que a prata. Nós vamos estar dando início a essa mensagem nesta noite no livro de Marcos, no capítulo 10. Livro de Marcos, capítulo 10. Você que esteve conosco até agora, não deixe de assistir a pregação da palavra. Continue, para que Deus continue falando com você também. Quem esteve presente no louvor, esteja presente agora na palavra também. Marcos, capítulo 10, nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler versículos 26 e 27. Marcos 10, 26 e 27. Aqui é a passagem bíblica, irmãos, onde o jovem rico vai procurar por Jesus e pergunta a Jesus o que é preciso para ser salvo. E Jesus cita os mandamentos. Ele disse que os mandamentos ele já cumpria desde pequeno. E então Jesus disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. E o jovem simplesmente virou as costas para Jesus e foi embora. E aí Jesus então falou sobre o perigo das riquezas. E aí nós vamos ler versículos 26 e 27, dizendo assim: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Jesus falou a respeito do perigo das riquezas, estar se apegando às riquezas. E falou que aquele que se apega à riqueza não pode alcançar o reino de Deus. Então os discípulos ficaram assim, maravilhados, dizendo: quem é que vai poder ser salvo então? E Jesus disse: olha, para Deus não existe impossível. Esta é a mensagem do Senhor para nós nesta noite, em nome de Jesus. Os discípulos disseram: quem é que pode ser salvo? Quando Jesus falou a respeito daqueles que se apegam às riquezas e que não podem alcançar o reino de Deus. E Jesus disse: olha, para Deus não existe impossível. Amém? Aqueles que desejam ser salvos precisam entender que para Deus é possível. Para Deus é possível. Aqueles que desejam alcançar o reino de Deus precisam entender que Deus tem condição de fazê-los alcançar o seu reino. Na verdade, aquilo que Deus deveria fazer para que todo aquele que deseja ser salvo possa realmente ser salvo e alcançar o reino de Deus, Deus já fez. O que é que Deus fez? Deus enviou Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para os homens era impossível ser salvos, para a humanidade era impossível ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Não havia condição nenhuma da humanidade ser salva se dependesse da terra ou dos homens da terra, do ser humano. Mas Deus entrou na história e aí Deus enviou Jesus, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a graça da salvação. Aqui os discípulos ficaram assim atordoados, dizendo: mas quem é que pode alcançar então o reino de Deus? E então Jesus disse: para Deus não existe nada impossível. Amém? E nós vamos ver alguns versículos, irmãos, nesta noite, mostrando que para Deus não tem impossível. Deus pode salvar qualquer pessoa. Nós vimos aqui que, através de Jesus, Deus queria salvar o jovem rico, mas ele não demonstrou interesse na salvação. Então, tendo Jesus falado o que era necessário fazer, ele virou as costas e foi embora. Aquele jovem, era impossível aquele jovem rico ser um homem salvo? Era possível,
se ele tivesse ouvido a mensagem e obedecido a mensagem de Jesus. Mas na verdade ele virou as costas e foi embora. Jesus pediu para que ele deixasse de amar a riqueza e passasse a amar a ele, Jesus, andando com ele e fazendo a vontade dele. Ele virou as costas e foi embora. Ele, com a boca, disse que tinha interesse na salvação, mas no coração não havia interesse, porque quando Jesus disse o que era necessário fazer, ele virou as costas e foi embora. Então, na verdade, não era impossível ele ser salvo, se ele quisesse, mas ele não desejou a salvação, preferiu ficar com a sua riqueza, amando a sua riqueza, né? Aqui o problema não era a riqueza, o problema era o amor que o jovem rico tinha à sua riqueza. A palavra de Deus diz que a raiz de todo mal é isso, é amar a riqueza, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é que é o problema. Tem pessoa que diz assim, eu não amo o dinheiro, mas quando tem alguma dificuldade financeira, a pessoa pensa até em tirar sua própria vida. E ela diz que não ama o dinheiro. Mas se não amasse o dinheiro, não pensaria em tirar a sua própria vida por causa de um prejuízo financeiro. Tem gente que diz assim, olha, dinheiro para mim não faz diferença. Mas quando começa a passar dificuldade financeira, pessoas assim, muitas pessoas assim começam a ficar tristes, abatidas, desanimadas. É o resultado de quem ama ao dinheiro. Quem ama ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Amém? Amém. Então, olha, a salvação é para todos. A salvação é para todos. Aquele jovem, ele, orgulhoso, ele pensou que chegando em Jesus, né? Jesus diria, né? Que ele já estava salvo. Jesus falou a respeito dos mandamentos, ele disse, isso eu tenho cumprido. Então ele imaginou, agora Jesus vai dizer que eu já estou salvo. E Jesus disse, mais uma coisa te falta. Ele não esperava isso. Então ele se considerava salvo, mas ele não estava salvo. Ele ainda não estava salvo. E quando Jesus disse o que era necessário, ele virou as costas e foi embora. Então ele, o jovem rico, tornou, né, a sua salvação naquele momento impossível. Porque tem que deixar aquilo que nos impede de alcançar o reino de Deus para que possamos alcançar o reino de Deus. Eu vou pedir para o irmão José Moacir estar lendo Atos capítulo 9, versículo 1, provando que toda e qualquer pessoa pode ser salva. Qualquer pessoa na face da terra pode ser salva. Amém? Amém. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda as ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Amém. Irmãos, esse Saulo é o apóstolo Paulo antes da conversão, né? Esse Saulo era aquele homem que perseguia o povo de Deus, a igreja, perseguia os discípulos de Jesus, perseguia o próprio Jesus, né? Porque perseguia a igreja e perseguia o povo do Senhor. Então esse homem diz que o desejo dele era prender todos aqueles que serviam a Jesus, prender todos aqueles que serviam a Jesus. Então ele era um perseguidor do povo de Deus, ele era um perseguidor daqueles que amavam Jesus, serviam a Jesus. Então, um perseguidor teve um encontro com Jesus e foi salvo. Um homem que era contra a palavra de Deus, um homem que era contra a pregação da palavra de Deus, mas não era tão somente, né, falando que era contra. Não, ele perseguia, ele queria prender, ele queria que o povo de Deus fosse preso e fosse morto por causa da pregação da palavra de Deus. Então um homem como esse, aparentemente, não alcançaria o reino de Deus. Eu creio que a igreja naquela época, né, a igreja primitiva, quando ouvia falar de Saulo, entendia que esse Saulo era, naqueles dias, o maior inimigo da igreja. Era o homem mais terrível. Era a pior pessoa para a igreja. Ele era um perseguidor. E aí ele tem
o encontro com Jesus e sua vida foi transformada. E de perseguidor do povo de Deus, ele se tornou mais um do povo de Deus e passou a ser perseguido por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho. E se tornou, aquele que era o grande perseguidor do povo de Deus, se tornou o maior apóstolo no meio do povo de Deus. E um homem que se dedicou tanto a Deus, mas tanto a Deus, em santidade, que ele tinha intimidade tremenda com Deus e passava essa intimidade com Deus para as pessoas através da palavra, através das suas cartas, fundava as igrejas. Aquele que queria acabar com as igrejas, agora era fundador de igrejas. Era um homem cheio do Espírito Santo. Aquele que era um homem endemoniado, de tanto odiar a palavra de Deus, agora se tornou um homem cheio do Espírito Santo. Então vejam bem, irmãos, o perseguidor se converteu. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Imagina os crentes daquela época, né? Imagina os crentes daquela época. Ouvindo falar o nome de Saulo, eles já sabiam quem era o Saulo. Era o inimigo da igreja, o inimigo das suas vidas, inimigo das suas famílias. Mas Deus agiu poderosamente, porque para Deus não há impossível. De perseguidor passou a ser perseguido pelo amor ao Senhor. Amém? Nós vamos ler agora Mateus 26, 74. Irmão José Moacir. Mateus 26, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Essa situação é a situação do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro. Ele, aqui ainda, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo vendo a glória do Senhor, mesmo vendo Jesus, né? Fazendo os seus milagres, suas maravilhas, na hora em que ele deveria estar firme na fé com Jesus, ele o negou a Jesus. E Jesus já havia dito a Pedro que ele o negaria. E Pedro disse assim: olha, qualquer um dos outros, menos eu. Qualquer um dos outros discípulos, menos eu. Mas na hora, ele negou a Jesus. Amém? Veja bem, diz a palavra que esse homem que negou a Jesus, depois, ele se arrependeu amargamente. Se arrependeu amargamente. Chorou, se arrependeu amargamente. E se firmou na presença do Senhor. Amém? Ele que havia negado e até praguejado, xingou dizendo: não conheço esse homem. Ele ficou tão nervoso que xingou, dizendo que não conhecia a Jesus. E isso por 3 vezes. Por 3 vezes. Então, um homem assim, aparentemente, jamais poderia se reconciliar com o Senhor. Mas ele já até xingou Jesus. Uma pessoa assim que xingou Jesus, que praguejou, que diz que não conhece Jesus, não tem mais jeito. Mas para Deus não existe coisa impossível. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, mandou recado aos discípulos, mas disse, e a Pedro, mandou um recado especial para Pedro. Ele mandou um recado especial para aquele que havia negado na hora mais difícil. Aquele que, no momento em que Jesus mais precisava dele, havia negado. Então ele mandou um recado especial para Pedro. E este Pedro é o apóstolo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, que um dia vacilou espiritualmente, caiu na tentação de negar a Jesus, mas logo se arrependeu. Existem pessoas assim, que elas conhecem o Senhor, mas na hora de dar o testemunho, elas negam que conhecem ao Senhor. E esse negar, muitas vezes, não é com a boca, mas é com as atitudes. É com as atitudes. Então, existem pessoas que com as suas atitudes estão negando a Jesus. E a gente olhando, pode até pensar, essa aí, não tem mais jeito.
Ah, isso aí não tem mais jeito. Olha lá o que está fazendo. Está negando a Jesus. Suas atitudes, né, estão dizendo que não conhece mais a Jesus. Mas para Deus não há impossível. Deus pode restaurar pessoas assim. Deus pode mudar corações que já o negaram. Deus pode novamente trabalhar nesses corações para que possam se achegar novamente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O irmão José Moacir vai estar lendo Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Amém. O homem era cego. O homem era cego. Mas como pode um cego ser salvo? Para Deus não há impossível. Existem pessoas que são cegas não tendo a visão natural dos olhos. Existem pessoas assim que são cegas porque não enxergam com os olhos naturais. Mas existem pessoas que não conseguem enxergar espiritualmente. Deus está trabalhando em muitas vidas, Deus está agindo em muitas vidas, e aquela pessoa não está enxergando. Às vezes é na família, Deus está agindo na vida do pai. Tem gente daquela família cega que não está vendo. Às vezes é a mãe, Deus está agindo na vida daquela mãe, os filhos ou o pai não estão vendo. Às vezes Deus está agindo na vida do filho, e os pais estão cegos, eles não estão vendo. Então existe a cegueira natural, dos olhos naturais, existe a cegueira espiritual. Tem gente que não enxerga o que Deus está fazendo. Ah, mas quem não enxerga o que Deus está fazendo, então está perdido. Para Deus não existe nada impossível. Deus pode salvar pessoas que não podem enxergar com os olhos naturais, e também pode salvar pessoas que não podem enxergar com olhos espirituais. Não conseguem ver Deus em nada. Não conseguem ver Deus em nada. Ah, mas a pessoa não vê Deus em nada, como é que ela vai ser salva? Deus tem o seu modo, Deus tem a sua maneira de agir. Para Deus não há nada impossível. Tem pessoa que realmente não enxerga nada de Deus. Esse cego aqui era cego dos olhos naturais. Mas ele sabia que Jesus estava passando por ali. Por isso ele, embora sendo cego, clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Diziam para ele, fica quieto. Mas ele continuava clamando. Até que Jesus mandou buscá-lo. E Jesus perguntou, o que você quer? Ele disse assim, eu quero tornar a ver. E então Jesus fez um milagre para que ele voltasse a enxergar. Amém? Tem gente que é cega, mas está clamando. O cego que clama vai enxergar. O cego que clama vai receber o milagre. Por mais que a pessoa não tenha fé em Deus, se ela resolver clamar a Deus, ainda que a pessoa diga assim, eu estou clamando, mas não estou sentindo nada. Entenda que a fé não é pelo sentimento. A fé é invisível, mas se torna as coisas reais. Amém? A pessoa não sente, mas é preciso clamar. É preciso clamar. Não está vendo nada de Deus, como aquele cego, mas clame a Deus. Chame por Deus. Invoque a Deus. Invoque a Deus. Existem situações, né, que podem cooperar para que o cego possa realmente ser curado. Existem coisas que um cego pode fazer para ser curado. Um cego espiritual. Alguém que não crê no Senhor, não consegue crer. Diz assim, eu não consigo crer, não consigo enxergar Deus em nada. Então comece a falar o nome de Jesus, comece a falar o nome de Deus, comece a falar o nome do Espírito Santo. Porque fazendo como esse homem, então vai ser curado. Esse homem precisava de cura para os olhos naturais, mas todos precisam de cura com respeito aos olhos espirituais. E precisamos todos clamar ao Senhor para que possamos enxergar, para que nós possamos receber o milagre e assim possamos enxergar o Senhor. Aquele que já foi curado enxerga tudo do Senhor. Aquele que está cego não enxerga nada.
Mas se clamar, vai receber um milagre. Existem experiências de muitas pessoas que só de falar o nome de Jesus, repetir o nome de Jesus algumas vezes, já foram tocadas por Jesus. A pessoa diz, eu sou cego, mas eu não sou mudo. Esse homem era cego, mas não era mudo. E nós precisamos, como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então, a pessoa é cega, mas pode ouvir. Comece a ouvir a palavra de Deus. Comece a ouvir a palavra e comece também a declarar a palavra de Deus. Comece também a proferir a palavra de Deus. Comece ouvindo os salmos. Comece lendo, ouvindo os salmos e recitando os salmos, provérbios ou o Novo Testamento, e você vai ver a diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem poder para curar toda enfermidade, seja física ou espiritual. Amém? Glória a Deus. Esse homem era cego, ele era cego, mas ele conseguia falar, ele aproveitou o que ele tinha, a fala, para que pudesse ser abençoado por Jesus na cura que ele tanto precisava. Então, podemos estar passando muita dificuldade, o coração pode estar até frio, dizer, não sinto. Alguns podem dizer, não estou sentindo mais a presença de Deus. Pessoas que já sentiram a sua presença podem dizer, não estou sentindo mais. Volte a fazer as mesmas coisas que fazia no passado, que vai sentir a sua presença. Vai ser curado. Esse é o testemunho de quem foi curado novamente. Amém? De quem recebeu a cura. Volte a fazer as mesmas coisas que fazia, louvar, adorar. Mas eu não estou sentindo de fazer. Faça sem sentir. Nós não podemos viver por sentimentos. Vivemos pela fé. Amém? Lucas capítulo 16, versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aqui Jesus falou sobre o rico, né, e o pobre, o homem rico e o Lázaro pobre. E a história que Jesus contou diz que o rico, apesar da sua riqueza, não servia a Deus. E o Lázaro, apesar da sua pobreza e doença, ele servia a Deus. E ele ia à porta do rico comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E diz que os cães vinham lamber as feridas dele. Então, na visão natural do mundo, né, quem era o vencedor? O vencedor é o homem rico. Na visão natural do mundo, o vencedor é o homem rico. Quem é o Lázaro na visão do mundo? O Lázaro é o fracassado, derrotado. Esse homem precisa de um psicólogo, esse homem precisa que alguém interne ele no hospital e para que ele seja curado. Esse homem aí, a vida dele está por um fio. Na visão natural, é assim. Mas com os olhos espirituais, o rico de dinheiro aqui na terra era o homem pobre. O homem pobre, o homem cego, o homem nu que nada tinha. E o Lázaro, o homem mais que vencedor, o homem bem-aventurado, o homem cheio da graça de Deus, com seu nome escrito no livro da vida. Então veja bem, a salvação é para todos, é para todos. Como pode uma pessoa pobre e enferma ser salva? Para Deus não há impossível. Para Deus não é impossível. Mas como uma pessoa pobre vai confiar em Deus, passando, né, por pobreza? Como é que alguém doente vai confiar em Deus? Para Deus não tem nada impossível. Existem tantas pessoas com saúde que não creem em Deus e fazem questão de anunciar que elas não creem em Deus. É dizer, eu não creio em Deus, e combate quem crê em Deus. Existem tantas pessoas ricas assim, tantas pessoas com saúde assim. Mas há salvação para todo aquele que desejar.
Ah, mas pobre, passando tanta dificuldade, pode alcançar o reino de Deus? Essa palavra diz que pode, porque para Deus não é impossível. Ah, mas a pessoa passa tanta dor e tribulação e ainda vai acreditar em Deus? Para Deus não tem nada impossível. Nós não vimos que Jó não blasfemou contra Deus? Ele era rico, perdeu tudo que tinha. O povo devia estar esperando. E a própria mulher tinha dado a ele a ideia de que ele abandonasse a Deus e morresse. O povo estava esperando Jó abandonar a Deus. E ele disse para a mulher: olha, você é uma louca. Porque Deus sempre nos abençoou. E ele permaneceu com Deus. Amém? Então veja bem, a pobreza, a enfermidade, não pode impedir a pessoa de ser salva. Não pode impedir a pessoa de ser salva. Há tantas pessoas enfermas que estão glorificando o nome do Senhor. Há tantas pessoas que estão passando dificuldade financeira, uma luta para poder comer um prato de arroz e feijão por dia, né? Talvez nem comam todo dia, mas tem fé em Deus. E assim que partir desse mundo aqui, Deus vai recolher. Os anjos do Senhor virão buscá-lo. Por quê? Porque tem parte com Deus. Tem parte com Deus. Na visão desse mundo, bom é ser rico. Na visão desse mundo, bom é ter saúde. Existe um ditado popular que diz assim, que não tem coisa melhor do que a saúde, né? E a gente não pode concordar com isso. Tem coisa muito melhor que saúde. É ter a presença de Deus. É ter a certeza da sua salvação. É ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Vale mais do que a saúde. É bom ter saúde, é bom, mas não se compara com a salvação da nossa alma. Quantas pessoas com saúde estão morrendo e não estão alcançando o reino de Deus? É bom ter condição financeira? É bom. Mas isso não significa que vai alcançar o reino de Deus. Não significa que vai alcançar o reino de Deus porque se é rico, porque se tem dinheiro, porque o amor é riqueza. O amor à riqueza faz com que a pessoa não alcance o reino de Deus. A riqueza se torna um Deus na vida da pessoa. E quantos pobres já têm seu nome escrito no livro da vida, né? Quantos pobres? Há pessoas ricas que elas imaginam assim, eu fazendo isso para a igreja, eu vou ser salvo. Eu vou fazer isso para a igreja, seja qual igreja for, né? Aí eu vou alcançar a salvação. Mas não adianta fazer para a igreja e não fazer para Deus. E Deus não se compra com dinheiro. E Deus não se ilude, né? Por isso ou por aquilo de riqueza dos homens. Mas Deus, segundo a palavra, passeia por toda a terra os olhos do Senhor, buscando o coração quebrantado. Gente de coração humilde, que ama a Ele. E Deus visita, e Deus faz morada. Tem pessoas que moram em casas que não dá para chamar de casa, é um palácio, né? Mas é um palácio humano sem a presença de Deus. Um vazio tão grande, que quem mora lá só pensa que é infeliz, que não adianta nada, que foi pura perda de tempo, né, construir esse império. E pessoas que moram em casas tão humildes, né, mas sentem a presença de Deus, na hora que acordam, na hora que vai tomar o seu cafezinho, né? Às vezes fraquinho, mas é um café abençoado. Não come sem agradecer a Deus. Na hora do seu almoço, que comparado com o almoço do rico, né? É uma coisa tão simples. Mas não come sem dar graça a Deus. Não come sem dar graça a Deus. E na hora que vai se deitar também diz, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Pessoas que consideram a presença de Deus muito mais do que a riqueza. Muito mais do que esse mundo possa oferecer. E é ali que Deus habita. É ali que Deus habita. Deus habita com o humilde, com o simples, com aquele que tem coração quebrantado. Ah, mas
Coitado dos pobres, né? Verdadeiramente, coitado do pobre que não entregar a vida para Jesus, porque vai sofrer agora e depois na eternidade. Mas sofrer só nessa vida, que mal tem? Logo tudo passa. Logo tudo passa. Nem todos vão alcançar riquezas nesta vida. Mas todos podem alcançar a riqueza espiritual, porque para Deus não tem nada impossível. Amém? Não tem nada impossível. Vamos ler Mateus 8:2. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Amém? O leproso foi até Jesus e falou: se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. E Jesus o limpou e ele ficou são. A lepra era uma enfermidade que fazia com que as pessoas se retirassem da presença da sociedade, ficassem longe. Tinham as suas aldeias dos leprosos. E ninguém passava, os homens e as mulheres que tinham saúde não passavam por lá, era um lugar esquecido. E o leproso veio ao encontro de Jesus e Jesus o acolheu. Ele falou: Senhor, se o senhor quiser, pode me limpar. Ele confiou que Jesus poderia limpá-lo da sua lepra. E Jesus o limpou, porque ele teve fé. A lepra, ela fisicamente, né, é uma doença. É uma doença física. É uma doença terrível que envergonha a pessoa. Agora, a lepra espiritual, ou lepra em termos espirituais, é o pecado. É o pecado, em todas as suas formas. O pecador pode se chegar ao Senhor. O pecador pode se chegar ao Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O pecador, indo ao Senhor, está demonstrando que ele tem desejo de abandonar o pecado e de ser limpo. E Jesus pode lavar qualquer pecador, não importa qual pecado esteja cometendo. Se arrepender no seu coração, se desejar ser limpo, o Senhor pode limpá-lo, pode purificá-lo. A pessoa vai à presença do Senhor cheio de pecado, mas sai de lá santificado, lavado no sangue de Jesus. Jesus diz que veio para os enfermos. Veio para os enfermos, não veio para os sãos. O que ele quis dizer com isso? Ele disse assim: olha, eu vim para quem reconhece o seu pecado. Para aquele que reconhece o seu pecado possa ser salvo. Os sãos é aqueles que não admitem que são pecadores. Os sãos são aqueles que não admitem. Mas aqueles que admitem o seu pecado são aqueles que estão dizendo: eu estou doente, eu preciso. Então, o que um homem ou uma mulher, um leproso de pecado, deve fazer? Deve se achegar ao Senhor. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. Porque Jesus é que está te chamando. Jesus é que quer te purificar. Jesus é que quer te lavar dessa lepra do pecado, deste mau cheiro do pecado. Olha, fulano, para fulano não tem mais jeito, para fulana não tem mais jeito. Não há nada impossível para Deus. Aquela pessoa é terrível, aquele homem jamais será salvo. Nós não podemos jamais dizer isso. Quem somos nós para dizer isso? Se Deus ama aquela vida de tal forma que enviou quem? Jesus, para morrer por ele, para que ele possa alcançar a graça da salvação. Então veja bem, por mais que a pessoa seja pecadora, se a pessoa deseja ser limpa do seu pecado, ela pode, ela consegue, porque é para isso que Jesus veio. Amém? Vamos ler Lucas 15:13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Bem conhecido, essa passagem bíblica fala sobre o filho que pediu parte da herança para o pai. Antes do pai morrer, ele já queria a herança e ele partiu, foi embora.
E ele gastou tudo que ele tinha. Quando gastou tudo que tinha, teve que trabalhar para poder sustentar a sua vida. Mas o único emprego que ele encontrou foi tratar dos porcos. E ali houve dia dele que ele pensava em comer. A fome era tanto que ele pensava em comer a comida dos porcos. Mas um dia ele caiu em si. E ele disse assim: olha, os empregados do meu pai vivem melhor que eu. Eu vou me levantar e vou voltar para o pai. E quando ele ia chegando, próximo da casa do pai, o pai já estava aguardando. E o pai o abraçou, o beijou. E o pai novamente deu a ele as honras de filho, de ser seu filho. E fez uma festa para ele. Espiritualmente, é gente que já esteve na presença de Deus e se afastou. E Jesus diz que quando se afasta dele, o estado da pessoa que já serviu a Jesus se afasta dele, se torna 7 vezes pior. 7 vezes pior. Por quê? Porque aí o inimigo vai trabalhar naquela vida, para aquela vida cada dia mais se envolver com o pecado, para que nunca mais volte à presença de Jesus. Aonde foi parar o jovem? O homem que era, vamos dizer, um príncipe na casa do pai. Ele se tornou um tratador de porcos, e a fome era tão grande que ele queria comer a comida dos porcos. O príncipe queria comer comida de porcos, porque é isso que o diabo faz. É isso que o inimigo faz. Então veja bem, alguém que está vivendo assim, poderá porventura voltar à presença do Pai? Se quiser, com toda certeza. Por quê? Porque o Pai, segundo essa passagem bíblica, está esperando. O Pai está aguardando ansiosamente para novamente honrá-lo, para novamente exaltá-lo e colocá-lo numa posição de autoridade. É o que o Pai deseja. Para os olhos naturais é impossível. Essa pessoa vai de mal a pior. Pode estar indo de mal a pior, mas se desejar voltar, vai ter o apoio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possa verdadeiramente voltar à presença do Senhor. Os céus aguardam por uma decisão de quem está vivendo assim, como filho pródigo. E a pessoa pode estar cometendo todo tipo de pecado, como o filho pródigo cometia, mas sabia que estava errado, vivendo em pecado. E quando acabou o prazer do dinheiro, porque no mundo é assim, a pessoa vale quanto ela tem. Acabou o dinheiro, deixa de valer. Tem amigos, o mundo é assim. A pessoa tem amigos enquanto tem dinheiro, enquanto tem status, enquanto tem fama, a riqueza. Acabou essas coisas, acabou a amizade. E aconteceu isso com esse jovem, o filho pródigo. Mas ele caiu em si, disse: olha, já fui para bem longe do Pai, mas agora eu vou voltar à presença do Pai. Nessa hora, o diabo diz assim: continua, vai para mais longe da presença do Pai. Mas o Espírito Santo diz: não, volta, converta-se, volte ao Senhor, e Ele vai te receber. Esse é o papel do Espírito Santo, amém? Então existe condição de uma pessoa assim ser salva? Existe, com toda certeza. Jesus está provando aqui, nessa mensagem, porque Ele é o Pai que aguarda o Filho pródigo, amém? João 4,18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Não existe coincidência, nada acontece por acaso. Esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana foi Jesus quem teve a intenção. Foi Ele que marcou o encontro, não foi ela. Ela não sabia com quem estava falando, mas Ele sabia com quem Ele estava falando.
E ela ficou impressionada porque naquela época os homens não conversavam com as mulheres como hoje. E muito mais porque aquela mulher já havia tido vários homens como marido. Então ela era bem conhecida como uma mulher pecadora. Mas Jesus foi ao encontro dela, porque Ele ama e ama de verdade, e não quer que o pecador pereça, mas que se arrependa e alcance a graça da salvação. É possível alguém que vivia assim, tão no pecado, mas tão enfiado no pecado, ser salvo? Com toda certeza, porque Jesus garante. Olha, Jesus foi ao encontro dessa mulher para salvá-la, e deu a ela a esperança da salvação, e com toda certeza ela abraçou, amém? E ela se tornou uma mulher salva. Mas e a sociedade vai falar o quê? Não importa o que a sociedade vai falar. Você está com interesse ou não está com interesse? Quer sair dessa vida? Quer deixar o pecado? Quer ser lavada, purificada? Quer ser lavado, purificado no sangue de Jesus? Então toma posição. Porque o Senhor é quem fala. E fala constantemente. Por mais que as pessoas tenham se afastado. Mas Deus nunca se afastou. E jamais se afastará. Amém? Agora, Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Esse carcereiro de Atos 16, 31 foi aquele que imprimiu os castigos aos servos de Deus, a Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo e que não fazia mal a ninguém. E ele estava ali injustamente, mas mesmo assim padeceu. Então, quando Deus promoveu aquele milagre de quebrar os grilhões e as cadeias e libertar a Paulo e os demais, aquele carcereiro, sabendo que seria cobrado dele a fuga destes homens, ele disse assim: eu vou me matar. Mas Paulo disse assim: não faça esse mal a você. E evangelizou esse homem, o mesmo homem que o tinha castigado duramente, severamente, imprimido a ele dor e tristeza e todo tipo de mal naquela cadeia. Ao amor de Deus, usando a vida do apóstolo para salvar um carcereiro incrédulo, terrível, sanguinário. Mas esse homem perguntou: o que é preciso fazer para ser salvo? E a palavra de Deus para ele foi essa: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E essa é a mensagem do Senhor para todos, para os que creem e para os que ainda não creem. Quem crê, esta é a mensagem: creia no Senhor Jesus, continue crendo, e você vai continuar tendo a graça da salvação na sua vida, e o Senhor vai continuar trabalhando na sua família também. E quem não crê, escuta isso: se você passar a crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você vai receber a graça da salvação na sua vida. Mas Deus ainda promete que vai trabalhar para que toda a sua família seja salva. Tem gente que diz assim, tem homem que diz assim: mas eu estou esperando a minha mulher decidir se a gente vai ou não vai. Às vezes fala para a igreja, mas não tem nada a ver com a igreja, é salvação. Salvação, a igreja, ela é um instrumento de Deus aqui na terra para anunciar a salvação, mas a igreja não salva. Então não precisa de igreja. Claro que precisa de igreja, para que Deus possa anunciar a salvação, como nós estamos anunciando nesta noite, em nome do Senhor Jesus, através dessa mensagem que diz que, olha, para Deus não é impossível, todas as pessoas podem ser salvas, porque Deus amou o mundo inteiro, significa todas as pessoas, independente do tipo de vida que elas vivem, do pecado que estão cometendo. A mensagem é essa: creia no Senhor, seja ousado. Mas eu estou vivendo assim há tanto tempo. Então, olha, muda. Converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. A conversão, irmãos,
nós estamos indo num caminho e nós voltarmos daquele caminho, irmos agora em sentido contrário àquilo que a gente estava indo, aquele caminho. Damos meia volta, né? Estamos andando num outro sentido. Estávamos indo para longe de Deus, mas agora converta-se. Então, olha, para com isso. Ao invés de ir para longe de Deus, se achegue a Deus. Se achegue a Deus, se achegue às coisas de Deus, se achegue à Bíblia, se achegue à igreja que prega o Evangelho, se achegue ao povo que prega o Evangelho, se achegue ao louvor, à adoração ao Senhor. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas começa a fazer para ver a diferença. Foi assim comigo e com todos aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Dá meia volta, para. Ah, mas eu estou acostumado a andar nesse caminho. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dele é caminho de morte. Já sofreu tanto andando assim? Dá meia volta. Dá meia volta, converta-se ao Senhor, porque para Deus não é impossível a sua salvação. Para Deus não é impossível a salvação da sua família. Para Deus tudo é possível. E a Bíblia ainda diz, olha, tudo é possível àquele que crê. Precisamos crer. E quem não crê, comece a agir pela fé. Olha, eu vou fazer isso. Diz que dá certo? Com toda certeza. Não dá errado. O carcereiro perguntou assim, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Olha, creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. O título dessa mensagem, desta noite, é isso. Para Deus não tem impossível. Todos podem ser salvos. Todos. Independente daquilo que estão fazendo. Se desejarem mudar de vida, converter-se ao Senhor, ninguém impedirá. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando? Pai, boa é a palavra do Senhor que nos instrui, nos ensina nesta noite a respeito do teu grande poder para salvar todo aquele que deseja, todo aquele que necessita, todo aquele que clama pelo Senhor, todo aquele que está, ó Pai, sofrendo amargamente, Senhor, neste mundo. Ó Pai, todo aquele que está, ó Pai, nesses dias, Senhor, passando por amarguras, ó Pai, na sua alma. Tu és poderoso, Senhor. Não existe impossível. Nós somos testemunhas disso e desejamos, Senhor, que Tu estejas trabalhando no coração de todos aqueles que estão ouvindo, vendo esta mensagem nesta noite, Senhor, para que verdadeiramente se arrependam, para que verdadeiramente se convertam ao Senhor, que tomem uma decisão, que tomem, Pai, ó Senhor, um rumo espiritual, ó Deus, na sua vida, que busquem a Tua face, Senhor, que se aproximem, se acheguem ao Senhor, que clamem pelo Teu nome, Senhor, meu Pai, que se acheguem a Ti, ó Pai, com o coração quebrantado, para que o milagre da salvação possa acontecer nessa vida, para que o milagre da salvação possa acontecer nessa casa, nessa família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nós oramos para que isso aconteça, que esta palavra seja poderosa, em nome de Jesus, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, Senhor, na vida destes que já Te conhecem, mas que andam cambaleando, na vida daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, estão vivendo como ovelhas desgarradas. Estende a sua mão, Senhor, a esta vida, estende a sua mão, Senhor, a estas famílias. Ó Senhor, Tu mesmo é que ministra a Tua palavra, e o poder dessa palavra, em nome de Jesus, esteja agindo agora nesta noite, ou no momento em que as pessoas estiverem vendo esta live, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o milagre da salvação aconteça, que o milagre de coração quebrantado aconteça, para que seja salvo, em nome de Jesus, que as escamas caiam dos olhos, em nome de Jesus, que toda frieza do coração seja despedaçada, em nome de Jesus, que todo grilhão, toda amarra do inimigo seja desfeito, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus.
Jesus, que o cego possa ver, que o leproso seja curado, que todos aqueles que estão passando por lutas, tribulações, sem estar na presença de Deus, possam abraçar o Senhor, serem curados, libertos, serem salvos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo mude, Senhor, a partir deste momento, ó Pai, que o Senhor se revele a estas pessoas graciosamente. Esta é a nossa oração, Pai, assim como o Senhor agiu na minha vida e na vida, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, age também na vida de todos aqueles que estão necessitados nessa hora. Deus gracioso, Deus misericordioso, Tu que falas, Senhor, até hoje, meu Pai, por meio da Tua palavra, ó Deus, quebranta esses corações, alcance essas vidas, alcance essas famílias, alcance esses lares, em nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos a Ti, e certo, ó Pai, que Tu estás honrando a nossa oração, nós Te agradecemos, e temos a certeza que veremos o fruto, ó Pai, da Tua ação, da ação do Teu Espírito Santo nessas vidas, nesses corações, em nome de nosso Senhor Jesus. Eu ministro a bênção do Senhor, aleluia, a graça do Filho Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação de Deus Espírito Santo sejam sobre todos os que estão aqui na igreja, sobre aqueles que estão assistindo essa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.